Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre esse caso aqui, de um jovem que após uma corrida de 14 quilômetros acabou evoluindo com um xixi preto e óbito logo em seguida, ao falecimento. Vou explicar para vocês todo esse quadro, que é um quadro de rabdomiólise. Eu vou explicar direitinho tudo para vocês, então se quer saber um pouquinho mais, fica comigo até o final do vídeo. Sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês, como vocês cuidam da sua própria saúde. Autorresponsabilidade e autocomprometimento, para a gente viver de uma forma melhor, com mais qualidade e reduzindo a probabilidade do desenvolvimento das doenças. Antes de eu começar, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e vamos compartilhar o conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem acesso às informações sobre a saúde, melhor elas vão cuidar das próprias saúdes e prevenir as doenças. Aqui na descrição tem um pouquinho mais do meu site, para você saber quem é a doutora Érica Vidal. Tem acesso aos outros vídeos anteriores que eu publico para vocês, todas terças e quintas às 18h30. Então não deixe de ativar as notificações para vocês receberem em tempo real as publicações semanais que eu coloco para vocês terem mais conhecimento, mais informação de como cuidar da própria saúde. Então vamos começar. O que aconteceu no caso desse corredor? Então, rabdomiólise. Rabdomiólise é uma alteração secundária a uma grande lesão muscular, a um quadro de grande lesão muscular, que faz com que as enzimas musculares, as proteínas musculares, caiam na corrente sanguínea. Essas enzimas, essas proteínas musculares, são produtos grandes que não conseguem ser drenados adequadamente pelo rim. O rim não consegue eliminar essas moléculas que são grandes demais, principalmente a mioglobina, que dá a coloração escura na urina. Então, quando você tem um grande comprometimento muscular, um quadro de grande lesão muscular, você pode sim evoluir para um quadro de toxicidade renal pelo excesso dessas enzimas, dessas proteínas musculares na circulação sanguínea, e elas não conseguem ser filtradas pelo rim para serem eliminadas, então dá um quadro de insuficiência renal. Então é um quadro potencialmente grave que na grande maioria das vezes necessita de internação hospitalar para hidratação vigorosa, tem que hidratar bastante e fazer essa monitorização de quanta urina está saindo, para que poder ir lavando esse excesso de enzimas musculares que estão na circulação, para que possa ser aos poucos serem eliminadas e assim revertendo o quadro. Muitas vezes pode ser até que seja necessário hemodiálise para retirar da circulação todas essas enzimas musculares que estão na corrente sanguínea. Então é um quadro potencialmente grave. E quais são as condições que podem levar a esse quadro extremo? O exercício é um deles, como aconteceu com esse rapaz. São exercícios muito intensos, muitas vezes prolongados, exercícios intensos e prolongados, na maioria das vezes associados com altas temperaturas corporais, altas temperaturas do ambiente, então aqui exercício naqueles ambientes muito quentes, com alta elevação da temperatura corporal, e o que leva a uma baixa hidratação. Então, exercício intenso associado a ambientes quentes e uma baixa hidratação. Então, esse conjunto de situações pode levar a um dano muscular absurdo, muito grande, que leva à eliminação dessas enzimas na circulação sanguínea, podendo levar a comprometimento da função renal. Então, o exercício intenso e forte prolongado é um dos grandes causadores do quadro de rabdomiólise. Então você está pensando, não, doutora, então eu não posso fazer exercício intenso, eu estou sujeita a fazer quadro de rabdomiólise. Também não é bem assim. O exercício intenso e prolongado vai causar um dano muscular maior se você não estiver preparado para aquele exercício daquela tal intensidade. Isso serve tanto para sedentários quanto para as pessoas já fisicamente ativas. Por exemplo, pega um sedentário que comecei a fazer exercício, no primeiro dia eu vou andar 10 km, vou andar 14 km. Ou então, vou começar um treino de musculação, já a primeira semana já começa a treinar com uma intensidade progressiva, com uma carga progressiva, treinando até a falha. Isso pode levar a
uma lesão muscular absurda, muito grande, que pode levar ao quadro de rabdomiólise. E nas pessoas que já são habitualmente treinadas, então ali, como é que elas podem ser submetidas, podem sofrer esse quadro de rabdomiólise? Então, aquela pessoa que é super ativa, se ela faz um treino que ela não está habituada, um treino muito intenso que ela não está habituada, associada aí a uma situação de calor extremo e um quadro de desidratação, ela também pode fazer quadro de rabdomiólise. Aquelas pessoas que pegam muito peso na academia de uma forma desproporcional, muitas vezes nem conseguem completar um movimento direito, ou naqueles casos de umas academias bem famosas que têm mostrado aí, elas levam as pessoas a uma fadiga. Será que esse tipo de exercício é para todo mundo? Sinceramente, não é. A gente precisa respeitar a individualidade de cada um. O exercício, ele é benéfico para a nossa saúde, eu falo aqui para vocês o tempo todo, a gente precisa introduzir o exercício na nossa rotina, mas esse exercício precisa ser introduzido de uma forma segura. A gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa e respeitando o princípio da sobrecarga, que é um aumento gradual da intensidade, do volume de treino, de acordo com o seu condicionamento físico atual. Então, a gente precisa respeitar a individualidade. Então, o treino não é para ser igual para todo mundo. A gente precisa identificar o nível de condicionamento cardiovascular, músculo esquelético, para a gente conseguir que o exercício traga benefício para a nossa saúde e não traga malefícios. Então, o caso desse jovem provavelmente foi um somatório. Eu não sei se ele fazia exercício regular ou não, mas ele fez aí uma corrida de 14 quilômetros, que geralmente são mais de uma hora de corrida, dá mais de uma hora de treinamento, numa situação de calor, lá em Caruaru é bem quente. Não sei se ele estava com uma hidratação adequada, então ele pode ter, com essa associação de fatores, ter levado esse quadro de rabdomiólise. Além do exercício, tem outras condições que também podem levar ao quadro de rabdomiólise, e muitas vezes podem ser até associadas com o exercício físico, como, por exemplo, o uso de algumas medicações. Alguns fármacos, eles podem levar a um quadro de lesão muscular, de comprometimento muscular, que também vão ter liberação das enzimas musculares, que também pode levar ao quadro de rabdomiólise. O que é muito famoso e que gera um certo grau de medo são as estatinas. As estatinas que a gente utiliza para o controle do colesterol, elas podem levar a dano muscular e podendo levar os indivíduos a ter um quadro de rabdomiólise. Isso não é frequente, mas pode acontecer. Então, se eu uso estatina e faço um treino de uma forma desproporcional do que eu estou acostumada, não me hidratei direito, eu estou fazendo exercício num local muito quente, eu posso sim desenvolver o quadro de rabdomiólise. Tem outros agentes antipsicóticos, antidepressivos, que também podem levar a um quadro de lesão muscular. E quando a gente associa fatores, isso pode ser exacerbado. Outra condição também que pode levar ao quadro de rabdomiólise são os traumas. Então, você tem um atropelamento, um trauma muscular, que aí você vai ter lesão muscular da mesma forma, com liberação das enzimas musculares, que pode levar à toxicidade renal. Então, você deve estar pensando, pô, doutora, então eu não posso tomar remédio, ou então não posso fazer exercício de uma forma intensa. Não é bem assim. Então, vamos lá. Então, em relação ao exercício, a gente precisa respeitar a nossa individualidade e aumentando progressivamente a intensidade e volume de treino de acordo com as minhas adaptações graduais frente ao esforço. Me manter super hidratado e evitar exercícios intensos e prolongados em extremos de calor. Então, ele vai evitar esses extremos de calor, mantendo uma boa hidratação e me respeitando o processo gradual de condicionamento físico, cardiovascular, músculo esquelético. Vou trazer um exemplo para vocês. Se vocês estão me acompanhando aqui, eu estou participando de um ciclo para eu fazer minha primeira maratona. Eu nunca corri a maratona, eu vou me preparar que em junho eu vou correr uma maratona. 42 quilômetros e uns quebradinhos. Então eu preciso me preparar para a maratona de uma forma adequada. Para quem me acompanha, aqui no YouTube ou lá na rede social, eu faço exercício diariamente. Ano passado eu só descansava aos domingos. Por conta do ciclo da maratona, nem domingo eu vou descansar.
Então, eu vou ter que aumentar o volume de treino. Para quê? Para que eu vá adaptando o meu corpo para quando chegar lá no final do meu ciclo, em junho, eu esteja fisicamente, além de psicologicamente, preparada para eu enfrentar o desafio lá da prova da maratona. Então, eu preciso preparar o meu corpo para aquele exercício específico. Então, você deve estar pensando, mas doutora, você treina todos os dias, você precisa treinar esse tempo todo, 5 meses para fazer a maratona? Sim. Se eu treinasse, se eu fosse fazer essa maratona esse final de semana, por exemplo, eu muito provavelmente não conseguiria terminar, ou se eu forçasse a barra para terminar, eu poderia ter uma grave lesão muscular que poderia até levar um quadro de rabdomiólise. Porque eu não estou com o corpo adaptado especificamente para tal intensidade de exercício. Eu faço minha musculação, eu faço minha corrida, mas meu corpo não está preparado para tal intensidade, tal volume de treino. Então, por isso que a gente precisa respeitar a individualidade, independente se você é sedentário ou se você é superativo. Essa semana eu atendi uma paciente lá no hospital onde eu trabalho, no CTI, uma paciente de 20 anos, que ela internou por um quadro de rabdomiólise. Ela tirou um mês de férias, estava afastada, ela fazia uso de medicação antidepressiva e antipsicótica e foi retornar para a academia, fez treino intenso, mais de 2 horas, 3 dias seguidos. Fato que no terceiro dia levou ela a ter um escurecimento da coloração da urina, uma dor muscular absurda, que levou ela para o hospital e ela estava em rabdomiólise. CPK, que é uma enzima que a gente dosa no sangue, estava acima de 150 mil. O corte para a gente pensar em rabdomiólise é a partir de 5 a 10 mil. Então vocês vejam que ela estava muito acima desse valor. Mioglobina acima de 1.000, quase 2.000 de mioglobina, função renal tocada. Ou seja, é uma paciente que já treinava, parou um mês de férias e retornando, ela fez um quadro de rabdomiólise. Quantos de vocês aí não param de fazer o treino e voltam e querem voltar com a mesma carga que você estava fazendo antes das férias, antes da pausa? Não importa o quão preparado você esteja, você precisa respeitar o princípio da sobrecarga. Pode ser que se você treinava habitualmente, já imprimia uma alta carga de exercício, a sua evolução da retomada daquela intensidade vai ser muito mais rápida do que uma pessoa que está começando exercício agora, um sedentário. Mas independente disso, você precisa também respeitar o princípio da sobrecarga. Você precisa ir voltando aos poucos para que você vá se readaptando, seu sistema músculo-esquelético, sistema cardiovascular vai se adaptando aos poucos àquela intensidade de exercício que você estava habitualmente acostumado. Nosso corpo é como uma máquina super eficiente, como se fosse uma Ferrari. Quanto mais estímulo a gente dá, quanto mais você aperta o acelerador, ele vai. A partir do momento que você não está utilizando aquilo, o nosso corpo não vai pagar para uma Ferrari ficar parada no estacionamento. Ele vai regredindo e ele vai vender a Ferrari e vai pegar um carro popular. Porque ele não precisa gastar energia se eu não estou utilizando aquele aparato todo para me manter em exercício, me manter em movimento. Então, o nosso corpo, ele se adapta à nossa condição atual. Então, você estava fazendo exercício, seu corpo estava adaptado. Entrou de férias, afastou por qualquer que seja o motivo, seu corpo não vai manter aquela arquitetura. Ele vai reduzir o custo dele diário para pagar um preço mais barato. Então, quero que vocês tenham isso em mente. Respeitar a individualidade, hidratar super bem, bom descanso e evitar exercício em temperaturas super extremas. As medicações, elas não precisam ser proibidas de você tomar. A gente tem que ter esse autocuidado. Os médicos que prescreveram as medicações, a gente sempre pesa risco-benefício para a gente utilizar a medicação. Na maioria das vezes, quando a gente prescreve remédio, a gente sabe que mesmo tendo uma parcela de risco associado com efeitos colaterais daquela medicação que pode vir a acontecer, a gente sabe que o benefício é maior do que o risco. Então, é assim que a gente prescreve medicação na medicina, é assim que a medicação tem que ser prescrita e respeitando os cuidados que a gente precisa ter nas outras condições. O exercício tem que fazer parte da sua rotina. Você precisa respeitar essas premissas para que o exercício traga os benefícios e não gerem mais riscos para a sua saúde, para a sua vida. Se esse vídeo te tocou em algum momento, não deixe de deixar sua curtida. Deixe seu comentário para a gente poder trocar informações. Eu preciso saber se esses vídeos que eu estou fazendo para vocês fazem sentido
e está impactando positivamente na vida de vocês, nas escolhas de vocês, desse autocuidado com a saúde, dessa autorresponsabilidade. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.